Dando continuidade aqui, pessoal, em mais um vídeo aqui da nossa série de vídeos de AVD com FS Logics. Estou acessando o nosso servidor aqui, controlador de domínio, e nesse vídeo, o que nós vamos fazer é a integração do Active Directory, que está aqui no nosso controlador de domínio, nosso servidor controlador de domínio, com o Entra ID, tá? Então, no vídeo anterior, a gente criou, alguns objetos, a gente já deixou preparado ali o que a gente vai precisar para trabalhar com o Active Directory. A gente criou algumas OUs, alguns usuários, os usuários que a gente vai utilizar para se logar no AVD, alguns usuários que vão funcionar como serviço, principalmente os usuários, para fazer essa sincronização do Active Directory com o Entra ID, Enfim, criamos alguns grupos também, então já está tudo pronto e preparado, tá? E aí a gente vai fazer essa sincronização, tudo que a gente criou aqui do lado do AD tem que aparecer, vai ter que aparecer, assim que a sincronização estiver feita, ela vai ter que aparecer lá no lado do Entra ID. Então lá no Entra ID, se a gente for em usuários, a gente vai ter que enxergar não só os usuários, mas os grupos também, Toda essa parte do Active Directory, os usuários e grupos, e se a gente tivesse dispositivos também, teriam que ser levados ali para o Entra ID. Lá do lado do Entra ID, como vocês viram também, eu só tinha um usuário no meu ambiente aqui, que era o usuário root, criei mais um usuário que também vai funcionar para fazer essa conectividade, essa integração aí do AD com o Entra, Preciso de um usuário do lado do AD e um usuário do lado do Entra. A gente já criou esses usuários, já demos as devidas permissões e agora vamos lá, Vamos fazer então essa integração. Bom, eu vou minimizar aqui o Server Manager e eu vou abrir aqui o Microsoft Edge, aqui no meu servidor controlador de domínio. Bom, aqui como é a primeira vez que eu estou abrindo, ele me traz essas mensagens, essas configurações que eu preciso fazer de primeiro acesso. Vou marcar aqui, que eu não quero sincronizar nada, confirmar e continue. Aqui também para continuar sem nenhum dado do Google e confirmar e continue, tá? Aqui vai ser diferente, tá, pessoal? O que vocês optarem aí. Vou fechar essa aba, essa segunda aba que ele abre. Beleza, aqui seria se eu quisesse fazer, alguma, enfim, configuração da aparência do Edge, eu vou também ignorar. O que que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Eu vou acessar o portal do Azure, porque a gente vai precisar fazer o download, a gente vai precisar fazer o download aí do instalador do Entra Connect, que como vocês vão ver, ele está com um nome desatualizado, Vai aparecer como Azure, ah, Azure AD Connect, tá? Que é o antigo nome do Entra ID. Então vamos lá, vou digitar aqui na barra de endereços, portal.azure.com, vou acessar. E aqui eu vou até, como a gente criou, o nosso usuário aí para fazer a integração lá do lado do Entra, a gente criou aquele usuário, e a gente deu a permissão para ele ali de Global Administrator. Então, eu vou até fazer o acesso com esse usuário. Depois eu vou precisar me logar de novo no Azure, aí eu vou fazer o acesso, vou ter que fazer a autenticação com o meu usuário root. Mas aí eu vou avisando vocês, tá? Aqui vai ser diferente. Então eu vou aproveitar esse usuário que eu criei, vou dar um next, vamos até aproveitar para testar ele. Ele pediu a senha, provavelmente vai me pedir também o MFA que eu cadastrei. Olha lá. Então vou colocar aqui pelo meu celular o código que está aparecendo. Beleza, validei. Beleza, aqui vou colocar como no, tá? E aqui vou fechar que eu não quero que ele salve aqui a senha. Bom, aqui pessoal, o que a gente vai fazer? Vou fechar aqui também essa mensagem. Vou acessar, aqui está um pouquinho diferente, Vou acessar o Entra ID. Então, vou clicar aqui na barra de pesquisar, aqui no centro superior, Vou digitar Entra espaço ID. É aqui esse primeiro recurso, Microsoft Entra ID, que a gente precisa acessar, tá? Então aqui, o que eu vou acessar, pessoal? Aqui na parte de Overview mesmo, visão geral,
vocês viram que eu gosto de trabalhar com um portal em inglês, tá? Então, para quem não está muito acostumado, minha recomendação, minha dica é vão forçando, né? Vão tentando se familiarizar, se habituar aí com, principalmente com os nomes aqui do, né? Do que aparece aqui no menu, dos recursos, né? Algumas configurações e tudo mais. Vão forçando, tá, pessoal? Sei que pode ser um pouquinho chato no começo, mas até nem falei nada no começo da série, né? Dos vídeos aqui, mas eu gosto de trabalhar, né? Com tudo em inglês. Às vezes até me perco quando pego um portal em português, tá? É, então tentem forçar aí do lado de vocês também. Então aqui na parte de overview, descendo um pouquinho aqui a tela, né, a gente tem aqui, ó, Microsoft Entra Connect. Tá? Para mim está mostrando como enabled, tá? Para vocês talvez esteja aí como desabilitado, disabled, tá? Para mim, na verdade, eu não tenho nada aqui conectado com o meu Entra, tá? Que eu fiz várias vezes aqui a, a sincronização, né? Fiz e desfiz. Então acho que ele está um pouquinho atrasado, ainda está mostrando como habilitado, tá? Mas não tenho nada aqui. Vou clicar aqui nesse link abaixo, ó, Go to Microsoft Entra Connect. Ele vai me levar para essa telinha aqui. Aqui eu vou clicar nessa aba aqui, ó, Manage. E aqui, né, eu vou vir nessa opção aqui, ó, nessa opção de baixo aqui, ó, Manage from On-Premises, Connect Sync, tá? E vou clicar aqui nesse botão de Download, Download Connect Sync Agent, porque a gente vai fazer o download do agente, né? Então aqui eu tenho que clicar em Accept Terms em Download, né? Tenho que aceitar aqui os termos. Poderia até clicar aqui para ele me levar para ver esses termos. E olha lá, ele fez aqui um download, olha o que eu falei, né, pessoal? Ele mostra o nome de Azure AD Connect, tá? Vou clicar aqui em Open File. E ele começou aqui a instalação do Entra Connect, tá? Então, vamos lá. A gente vai precisar aqui também de uma atenção. E eu vou fazendo aqui devagar com vocês, explicando, tá? Bom, ele abriu, fechou, ele está aberto aqui, está rodando, só que ele ficou escondido aqui, ó. Então, eu vou clicar nele aqui. Deixa eu centralizar. E aqui o que que eu vou fazer, pessoal? Para começar, a gente precisa colocar como agree, né? Aceitar os termos. Continue. Aqui ele vai perguntar, né, qual que é o tipo de configuração que a gente vai querer fazer. Se é usar uma configuração expressa ou personalizada, né? Customize. Eu vou marcar aqui Customize. Eu vou selecionar Customize, tá? Aqui ele pergunta se eu quero fazer a instalação de alguns componentes, né? Reparem que aqui ele fala ó, de SQL Server, tá? Aqui, pessoal, a gente não vai marcar nada, tá? Então, isso daqui seria se a gente fosse fazer aqui alguma sincronização, né, que utilizasse aqui algum SQL Server, enfim, tá? Não vou também entrar muito nesses méritos, tá? Então aqui deixo tudo desmarcado, dou um install. Aqui a gente tem que esperar, ele vai fazer aqui a instalação de algumas coisas para a gente, tá? E aí, terminando, a gente vai seguir, tá? Não vou pausar o vídeo, acredito que não vai demorar muito. Então, peço desculpas, mas continuem aí assistindo. Quem estiver me acompanhando, né, deixa rodando aí também. E, e vai terminar aqui, a gente vai dar sequência. Aqui, como eu falei, quero fazer bem no passo a passo, mostrar para vocês aqui, vou explicando, né, explicar o que interessa, né, o que não interessa a gente vai por lá, tá? É, mas aqui vai precisar sim de alguns pontos de atenção, tá? Bom, estou tentando enrolar vocês, estou falando aqui, tentando enrolar para ver se termina, mas está difícil, está demorado. Mas vamos lá, pessoal. Vou tentar não pausar o vídeo aqui, vamos ver se eu consigo enrolar vocês e falando, igual eu já venho fazendo aqui, e terminar aqui de fazer a instalação aqui de alguns componentes, tá? É o que ele precisa fazer. Tá difícil, tá demorado, mas vamos lá, fiquem comigo aqui, vão escutando a minha enrolação, que eu vou falando aí para enrolar vocês até ele terminar. Olha lá, deu certo. Beleza, aqui na parte de User Sign In, a gente escolheria qual que vai ser o método, né, que a gente vai
trabalhar nessa sincronização, tá? É importante vocês entenderem, tá, pessoal, que também muita gente acaba se confundindo e muita gente gostaria, né, que essa sincronização fosse feita do sentido nuvem para on-premises. Não é assim que funciona, tá, pessoal? Então, vocês têm que entender, para quem não está acostumado, né, é que essa sincronização sempre parte, né, do on-premises indo para a nuvem, tá? Então, tudo que a gente for fazer, né, a gente faz ali no lado do on-premises, né, para ele sincronizar com a nuvem. Aí, claro, né, pessoal, aí a gente tem que entender, né, tem alguns scripts, algumas coisas para rodar, para fazer funcionar do sentido contrário e tudo mais, né? Tem algumas exceções, algumas situações ali que a gente consegue contornar, tá? Mas vamos lá, né? Aqui a gente tem a opção aqui de Password Hash Synchronization, tá? Isso aqui seria, se eu crio, como é que eu posso explicar aqui? Vamos lá. Se eu não quiser ficar dependente, né? Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, tá, pessoal? Opa, eu vou explicar meio que por cima, tá? Então, Password Hash Synchronization, ele vai funcionar da seguinte forma, né? Se eu quiser que os meus usuários não fiquem dependentes, né, do meu aqui ambiente on-premises, do meu Active Directory, né, ele vai funcionar através do hash de senha que foi sincronizado lá na nuvem, tá? Então eu tenho até uma opção legal de se trabalhar, né, porque se eu precisar acessar principalmente as aplicações de nuvem, né, aplicações SaaS, e o meu Active Directory dá algum problema, né, o meu ambiente on-premises ali fica offline, ele vai continuar funcionando, né, porque ele vai ter o hash da senha ali, né, salvo na nuvem, tá? Mais ou menos assim que funciona. Não é a senha, é o hash da senha, tá? O Password Through Authentication. Até vou selecionar, a gente vai trabalhar com essa opção aqui no nosso laboratório. Essa é a opção clássica, né? Então, assim, vai ficar na dependência de tudo funcionar com o Active Directory, tá? Então, se o Active Directory ficar offline, por exemplo, né, aqui no nosso laboratório do AVD, se o servidor, né, que tem aqui o servidor controlador de domínio, que tem o Active Directory, tiver desligado, né, os usuários lá do AVD não vão conseguir se logar nas máquinas, tá? Então, Pass-Through Authentication depende ali do nosso servidor controlador de domínio, né, que a gente está simulando aqui um ambiente on-premises, estar funcionando, tá? Para ele fazer a sincronização, fazer toda ali a parte de autenticação, tá? Para a nuvem. E aí a gente tem o Federation, né? Que aí eu tenho, digamos que um outro servidor ali fazendo o meio de campo, fazendo essa integração com né, on-premises com a nuvem. Beleza? Aqui eu vou habilitar essa opção do Single Sign-On, que eu havia comentado com vocês, ou Single Sign-On, né? Vou dar um Next, então, aqui, Pass-Through Authentication e habilitar aqui o Single Sign-On. Dou um Next. Aqui, beleza, ó. Aqui o que ele pede para mim? Para entrar com uma credencial que seja global admin, né? O nosso usuário que até eu me loguei aqui no Azure. Então, deixa eu até pegar o nome dele, o nome completo aqui do usuário, né? Com o domínio e tudo mais. É esse usuário aqui, entra aí de .sync. Então, eu vou dar um Next. Tá? Esse usuário, relembrando que ele tem que ter a permissão de Global Administrator, como está até escrito aí no Entra Connect, né? No wizard aqui do Entra Connect. Olha lá, ele me pediu novamente para colocar o usuário, né? Mesmo eu já tendo digitado. Então, deixa eu até dar um Ctrl V de novo aqui. Dou um Next. Aqui vou digitar a senha dele. E aí, provavelmente vai me pedir o MFA. Então, vou colocar aqui o código que ele está mostrando aí na tela. Beleza, coloquei o código aqui no aplicativo, ele está validando, né, se está tudo ok. E aí, beleza, ó que legal. Aqui ele está dizendo que nós temos aqui na nossa floresta o domínio contoso.com, né, que tem aqui o nosso Active Directory aqui. Eu vou clicar aqui ó, em Add Directory, tá? Preciso clicar nesse botão para que apareça aqui algumas opções aqui abaixo que vocês vão ver. Então, vou clicar aqui em Add
é, Add Directory, não é isso? Add Directory, ele me abriu essa outra telinha. E aí vamos lá, tá, pessoal? Aqui que entra uma questão que também confunde, às vezes, muita gente, tá? Aqui ele fala de criar um novo usuário, né, uma nova conta no AD, ou de usar uma conta no AD já existente, tá? Então, a gente, né, já usou aqui a conta que a gente criou do lado do Entra, né, o usuário entra aí de .sync. A gente tinha criado também aqui do lado do AD o ad.sync, né? Então já temos um usuário criado, né? Então aqui pode confundir porque a pessoa pode achar que usar, né, uma conta no AD existente, mas não, tá? Aqui a opção correta é criar uma nova conta aqui no AD. Aqui, se vocês forem ler com atenção, né, basicamente ele está falando aqui, bom, ele fala que a gente precisa, né, de um usuário aqui para a gente preencher aqui, né, com nome e senha que tenha aqui as permissões, né, credenciais que tenham permissões de Enterprise Admin, tá? Mas aqui, só para explicar para vocês o que que acontece, ele vai criar um usuário para fazer a sincronização, tá? Então, por isso que a gente seleciona a opção de Create New. Para fazer a criação desse usuário que vai fazer essa sincronização, né, a gente precisa passar aqui as credenciais de um usuário com privilégio, né, permissão de Enterprise Admin, tá? Então, por isso que a gente está selecionando aqui Create New, tá? Então, aqui às vezes pode confundir, a pessoa pode, já tem o usuário criado, né? Então, vem aqui e marca para usar uma conta já existente, tá? Mas não é isso, aqui ele vai criar, a gente vai passar as credenciais, né, de uma conta de um usuário com permissões, né, privilégios de Enterprise Admin, para ele criar um novo usuário para fechar essa conexão. Eu sei, são muitos usuários, parece, né, mas não pode parecer confuso, mas é isso, tá, pessoal? Então aqui ele até me mostra como que eu tenho que digitar aqui o username. Primeiro eu tenho que digitar aqui o nome do domínio, coincidentemente, né, é o mesmo nome que ele está dando aqui como exemplo, é o nome do nosso domínio, né, contoso.com, barra invertida, e o username. Então vamos lá, vou digitar aqui contoso.com, a barra invertida, que é aquela barra que fica do lado da letra Z, Z de zebra, e aqui o nosso usuário, ad.sync, que foi o que a gente criou, tá? E aqui a senha dele. Beleza, vou dar um OK, vamos ver se vai estar tudo certo. Olha lá, então aqui, né, eu tinha clicado em Add Directory, passei as credenciais, ele já adicionou o nosso domínio aqui, ó, diretório configurado, tá? E tem até um check aqui em verdinho. Beleza, aqui vou dar um Next, então a gente vai esperar. Aqui o que, que ele está dizendo? Que não deu match, né? Lembra que eu falei que aqui o nosso, uh, no tenant eu tenho um nome, né, um domínio, e aqui no nosso servidor, né, o nosso controlador de domínio, é um outro domínio, que é o contoso.com. São domínios diferentes, eles não deram match, tá? Então é isso que ele está falando aqui. Eu venho, marco essa opção para continuar mesmo assim, mesmo sem ter esse match, dou um next. Aqui seria, né, se eu quisesse filtrar, fazer integração, né, de algumas ou se eu tivesse mais de um domínio, né, selecionar somente os domínios que eu quero fazer a integração, tá? Então aqui vou deixar tudo padrão para ele sincronizar tudo. Venho, dou um next. Aqui também não vou alterar nada, dou um next. Mesma coisa aqui, ó, para sincronizar todos os usuários e dispositivos, dou um next. Aí aqui, né, aqui tem algumas opções, né, features opcionais aqui interessantes, tá? Que eu só vou comentar. ah, né, então, aqui para um ambiente de produção, para um cenário real, né, pessoal, vocês poderiam, por exemplo, habilitar aqui a opção de Password Write Back. Tá? Então, o que que essa opção vai permitir? Vai permitir que o usuário consiga fazer a troca de senha pelo Azure, tá? Que não precisa ser feito pelo AD. Essa é bastante legal também, tá? Tem a questão do Password Hash Synchronization também, né? Então, mesmo habilitando ali o Password Authentication, né? Eu também conseguiria deixar aqui, digamos que em segundo plano aqui o Password Hash Synchronization, se desse algum problema, né? Para ele passar a funcionar ali também com o hash de senha que eu expliquei, né? Não ficar na dependência ali do AD, né? Conseguir trabalhar ali, se logar, principalmente nas aplicações de nuvem, tá? Aqui, enfim,
Eu não vou marcar nada, vou dar um Next. E aí, beleza. Aqui seria a opção de habilitar o single sign-on, tá? Aqui já está marcado, tá, pessoal? Só certifiquem, né, que ele está com o check aqui, né, em verdinho, que está tudo ok. Ele vai habilitar a opção de single sign-on, tá? Se não tiver, tem que clicar aqui em Enter Credentials. E aí que eu falei que entraria, né, colocar um usuário que tenha permissão de domain admins, tá? Então eu vou dar um Next. Beleza, aqui já está tudo certo, a gente não vai habilitar aqui no Staging Mode, né? Não vai ser aqui um controlador de domínio, né, no Staging Mode, se atentem a isso, tá? Então eu vou simplesmente clicar em Install e aí ele vai começar a fazer toda a configuração, toda a instalação que precisa para fazer essa sincronização funcionar, tá? Bom, aqui, pessoal, eu vou pausar o vídeo, né? Eu não me recordo se vai demorar muito ou não, mas eu vou pausar o vídeo e volto assim que tudo tiver terminado. Terminou aqui, tá? Um outro ponto importante a se comentar é que ah, essa sincronização, pessoal, ela é feita automaticamente, né? Pela documentação da Microsoft, diz que a cada 30 minutos, mais ou menos, é rodado ali, né, um serviço para fazer essa sincronização, tá? Falando a grosso modo aqui. É, a gente consegue forçar essa sincronização com alguns comandos, tá? Que até vou mostrar para vocês. E outro detalhe importante é o que? Não deixar esse wizard aqui, essa janela aqui, em aberto. Então vou clicar aqui em Exit. Eu vou fechar também aqui, tá? A página aqui do Edge que a gente abriu para fazer o download, tudo. Beleza, olha lá. Ele trouxe aqui um atalho, né, com o nome antigo ainda, Azure AD Connect. Se eu clicar nele, né, ele vai me abrir novamente aqui a parte do Entra Connect, né, e eu conseguiria alterar alguma configuração, né, clicando aqui em Configure, ele vai me voltar aqui, né, qual etapa que eu quero, eu conseguiria mudar alguma configuração, não tem problema, né, habilitar alguma configuração que eu não habilitei, tá? Isso não pode ficar aberto, tá? Então tem que cuidar para manter isso fechado para que essa sincronização funcione aí a cada 30 minutos, tá? E já aconteceu comigo, né? Muito provavelmente não foi só comigo. Para quem já está atuando na área, já deve ter pego esse problema. Então, não estava sincronizando, né? Eu cheguei até a abrir um chamado na Microsoft, a hora que o engenheiro ali da Microsoft, né, viu, ele simplesmente pediu para fechar e foi só isso e eu fiquei numa vergonha ali tremenda, né? Então isso impede, tá? Se tiver aberto aqui o wizard, ele impede dessa sincronização funcionar, tá? Ah, qual seria o comando, né, que a gente tem que rodar para forçar essa sincronização, ao invés de ter que esperar meia hora, tá? Então tem que vir aqui, vou clicar com o botão direito aqui em cima do botão de iniciar, vou abrir aqui o terminal como admin. Vocês podem abrir aí o PowerShell, né, como administrador. O primeiro comando que eu vou ter que rodar é um comando de import, tá? Eu vou deixar os comandos que eu rodei aqui na descrição do vídeo, tá? Então, o primeiro comando é esse comando aqui, tá? Vou rodar ele. Ele importou aí alguns módulos que a gente precisa. E aí sim, né? Depois eu rodo o comando a, vai forçar a sincronização, que é esse comando aqui, ó, start-ad sync cycle policy type delta, tá? Se rodar esse comando direto não vai funcionar. Então, se for a primeira vez que vocês estão rodando, tem que rodar aquele import, né, e depois rodar esse comando aqui, tá? E aí ele tem que aparecer esse resultado aqui, success, tá? Então, é, aqui ele já disse que realmente ele fez aí a sincronização do nosso de tudo que tem no AD, até vou abrir aqui e clicar aqui no atalho aqui do Active Directory, né? Então tudo que tem aqui no AD, os nossos usuários, grupos, né? Tem que ter ido lá para a nuvem, né? Para o Azure, para o Entra-ID. A gente vai confirmar também, tá? Só quero mostrar para vocês, vou clicar aqui no iniciar. Olha só que legal, né? A gente tem aqui, ó, o Synchronization Services,
tá? Vou até clicar nele aqui, vocês podem, se não achar, pesquisem aqui na barra de pesquisa aqui do iniciar, Synchronization Service. Então aqui a gente consegue acompanhar, deixa eu até maximizar ele, a gente consegue acompanhar, né, a sincronização, se foi feita, se não foi, né? Reparem que tem aqui, né, ele tem um processo, né, de fazer um full import, depois faz um full synchronization, um export, né? Ele tem todo um processo ali para fazer, tá? Então aqui, se a gente for clicando, ó, em um por um, ele traz aqui, né, o que que ele fez aqui, ah, de, de sincronização. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui ele fez aqui, ele adicionou 12 objetos, né, vamos dizer assim. Se eu clicar aqui, ó, ele me traz aqui o distinguished name, né? Se eu clicar em algum deles aqui, por exemplo, deixa eu clicar nesse primeiro, aí eu tenho mais algumas informações. Esse aqui foi o usuário 01, tá? Então, foi nesse momento aqui que ele fez, ele levou ali, sincronizou o usuário 01, tá? Deixa eu pegar um outro aqui qualquer para vocês verem. Aqui, beleza, foi um usuário, o ADSync, né? Vamos ver mais um aqui, o último aqui, só para... Aqui foi um outro usuário que provavelmente foi criado durante aí a sincronização, tá? Mas aqui ele levou também os grupos, tá? Não estou achando aqui, teria que olhar um por um, mas ele leva os usuários e os grupos. Então, enfim, isso aqui foi só a nível de curiosidade, vou fechar, tá? A gente não vai precisar ficar trabalhando com essa parte aqui. Então vamos lá, vou minimizar aqui, vamos lá no portal do Entra, do portal do Azure, né? Ver aqui a parte do Entra ID se os nossos usuários estão por lá, tá? Então aqui estou aqui no portal do Azure, vou vir aqui Microsoft Entra ID, vou vir aqui em Users e vamos ver aqui, ó. Eu ia falar, vamos ver se a mágica aconteceu. Ela de fato aconteceu. Então, eu tenho aqui o meu. E reparem aqui, né? Nessa coluna aqui, On-Premises Sync Enabled, tá? Então, o que tem yes são os usuários que vieram do AD. O que tem no são os usuários, né? No caso, esses dois aqui, o meu usuário root e o usuário que eu criei aqui no próprio Entra, né? Aqui no Azure, tá? Então, os que tem como no são os usuários nativos aqui da nuvem, tá? Os que tem como yes são os usuários que vieram do Active Directory sincronizado aqui com o Azure, né? Com o Entra ID. Então, beleza, eles já estão aqui, tá? Os grupos também já tem que estar tudo aqui certinho, tá? Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês, mas vai estar bem confuso. Eu já fiz essa sincronização diversas vezes. Olha lá que tem 80 grupos, tá? Vou clicar aqui em All Groups. O que a gente tem que ter certeza, eu vou até usar aqui a barra de pesquisa, né? São aqueles nossos grupos já GR AVD. Então, olha lá, né? Tanto o GR-AVD Admins quanto o GR-AVD Users foram sincronizados e estão aparecendo aqui também no lado do Azure, no lado do Entra ID, tá? Vou voltar aqui, pessoal, antes de encerrar aqui esse vídeo, o que a gente precisa fazer? Vou voltar aqui, voltei no nosso servidor controlador de domínio. Eu vou clicar aqui na barra do menu de pesquisar do menu iniciar. Eu vou abrir o Active Directory, porém não é o Users and Computers, tá? Então, eu vou digitar aqui Active Directory, tá saindo tudo em maiúsculo, mas não tem problema não. Active Directory, o que a gente vai acessar é esse daqui, ó, Active Directory Domains and Trusts, tá? Active Directory Domain and Trusts. Então, vou abrir ele, maximizar aqui. Deixa eu arrumar aqui para vocês verem um pouco melhor. E aqui, pessoal, o que que eu vou fazer, tá? Aqui onde está escrito Active Directory Domain and Trusts, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em Properties, e aqui, ó, ele me abriu essa janelinha, aqui abaixo de Alternative UPN Suffixes, eu vou precisar pegar uma informação, né, e colar aqui. Que informação que vai ser essa? Vai ser o nome do meu domínio do tenant do Azure, tá? E aí a gente vai fazer uma relação de confiança. Como os nossos domínios são diferentes, né? Aqui eu criei um domínio chamado contoso.com e o meu domínio lá no Azure é um domínio diferente, então eu preciso fazer essa relação de confiança, tá? Eu não tenho um domínio comprado, muito menos um domínio chamado contoso.com, né? Se eu tivesse um domínio comprado, né, eu conseguiria trabalhar
é, com um domínio só, tá? Como eu não tenho, eu preciso fazer essa relação de confiança. Então, vou minimizar, vou voltar aqui no Microsoft Entra ID, né? Aqui no menu do lado esquerdo, clicar em Microsoft Entra ID. Aqui em Overview, eu vou pegar essa informação aqui, ó, Primary Domain, que é o nome do meu domínio do meu tenant, tá? Aqui no Azure. Beleza, copiei, né? Sempre vai terminar aí com um Microsoft.com, tá? Então venho, copiei, venho aqui, colo e dou um add. E aí, beleza. Ele jogou aqui para baixo, dou um apply, ok. Vou fechar aqui a parte do Active Directory Domain Trusts. E aqui, pessoal, né? Agora sim, no Active Directory Users and Computers, tá? Aqui eu vou fazer uma alteração nos nossos dois usuários que vão ser os usuários do AVD, tá? Então vou começar aqui com o usuário 01, vou dar um duplo clique nele, abrir aqui a parte de propriedades. Vou vir aqui nessa aba Account. E aqui, ó, a gente tem o nosso user logon name, né? User.1. Aqui ele está com o domínio do Active Directory. Eu vou trocar, clicando aqui, ó, depois que a gente fez essa configuração da relação de confiança, ele vai aparecer o meu domínio do tenant lá do Azure. Vou selecioná-lo, tá? Então ele vai passar a ser aqui né, o nome completo do usuário user.1 arroba, né, e o meu domínio lá do tenant do Azure. Apply e OK. E vou fazer a mesma coisa para o usuário 2 aqui, tá? Então eu preciso fazer isso também para na hora de fazer o login com esses usuários funcionarem, tá? Lá no quando a gente tiver criado as máquinas do AVD lá na frente, tá? Ainda tem muita coisa para fazer até lá. Então, abrindo aqui a parte de propriedades do usuário 02, account, né, na aba account, e aqui venho e troco o domínio para o tenant lá do Azure. Apply e OK. Bom, por esse vídeo eram essas as atividades que eu queria mostrar para vocês, que eu queria fazer com vocês, tá? Para o próximo vídeo, pessoal, a gente já vai começar a trabalhar com a parte do Storage Account. E aí vai ser um vídeo, tá, onde a gente vai fazer muitas coisas. Então lá no Storage Account a gente já vai ter que criar o file share, que vai armazenar os perfis, né, os profiles ali do, do FS Logics, né? A gente vai fazer o join depois desse storage account aqui no servidor controlador de domínio, aqui no AD, né? Então ele vai aparecer aqui nessa U, né? Storage account. Uh, a gente vai fazer isso seguindo todo um script que tem numa documentação da Microsoft, tá? Vou mostrar para vocês. Como eu falei lá no começo, parece difícil, mas é super simples, só é bastante coisa de fazer, tá? Mas estou aqui fazendo passo a passo, né? Vídeo por vídeo aqui, separando aqui algumas tarefas aqui para não ficar nada muito confuso. E aí a gente vai mexer com as questões de permissões, né, que eu falei, que aí essa parte aí do storage account também para configurar o FS Logics, a gente vai precisar fazer as permissões tanto do lado do Azure quanto aqui do lado do Windows, né, do nosso servidor aqui, controlador de domínio, tá? E depois a gente vai precisar mexer com algumas GPOs também, tá? Então vai ter bastante coisa para fazer, vai ser um vídeo aí um pouquinho longo, mas vai ser um vídeo aí que não vai ser menos importante quanto esses outros que a gente vem fazendo até agora. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, agradeço quem me acompanhou até o final e até o próximo vídeo. Até a próxima aula.